Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Mentoria PaleoX. Eu sou Paulo Magu e mentoro homens para aumentar o vigor físico, sexual e ficar mais bonito pelado. Eu confesso que eu demorei para fazer esse vídeo. Eu quero fazer esse vídeo há bastante tempo, mas eu confesso que eu demorei. E por que eu demorei? Porque eu tinha sempre o temor de fazer juízo de valor das pessoas quando eu vou fazer uma crítica mais contundente. E tentei pensar numa forma de conseguir fazer esse vídeo sem que eu ficasse julgando de forma leviana as pessoas. Então eu descobri uma fórmula. Logo agora no início do vídeo, eu vou tentar excluir aquelas pessoas que não se encaixam nesse vídeo, que não se encaixam na crítica que eu vou fazer, porque o que nós vamos fazer é a análise de um cenário, as consequências, as causas desse cenário e finalmente a crítica. E quem sabe oferecer alguma solução para o que está acontecendo, tá bom? Então antes da gente começar, eu queria dizer que esse vídeo, ele não é uma crítica para você que tem hipogonadismo, para você que tem micropênis neonatal, para quem tem puberdade, para quem teve puberdade tardia, para quem está cometido hoje de osteoporose, para mulheres que estão sofrendo com câncer de mama, para pessoas que passaram por um pós-operatório ortopédico e precisam recuperar os seus músculos devido à atrofia da lesão e do gesso, enfim, da perna ficar isolada do resto do corpo durante o período de recuperação. Se você é broxa, você tem testosterona abaixo de 300 nanogramas por decilitro de sangue e nesse momento você não tem libido e você está broxando, ou se você é um fisiculturista competitivo, certo? Se você não se enquadra em nenhum desses casos, esse vídeo pode ser para você ou para o amigo seu que frequenta a academia, tá certo? Mas, Magu, você falou que fisiculturismo competitivo, mas hoje em dia tem fisiculturismo natural, de pessoas que não usam drogas. Raras são as competições de fisiculturismo natural onde você encontra antidoping autorizado pelo WADA, pelo World Anti-Doping Association. São raras as competições. A maioria é por exame de sangue, onde a pessoa pode fazer em qualquer laboratório, ou então até por polígrafo, né, que é o detector de mentiras. Mas a gente vai perceber que o assunto de hoje, ele vai tratar de uma questão psicológica que faz a pessoa realmente acreditar naquilo que ela faz. E muitas vezes o detector de mentira não passa. Então vamos considerar todo o mundo do fisiculturismo, porque somente as competições muito top, muito de elite, que hoje contratam antidoping, até porque o antidoping é um procedimento muito caro para as competições, tá certo? Bom, vigorexia. Vigorexia é algo que você pode evitar dando seu like. Te peguei, né? Dá o seu like no vídeo, tá? Se inscreve no canal, porque a gente vai estar trazendo conteúdo toda semana, sempre um conteúdo grande, né? Um conteúdo explicativo como esse, que é um conteúdo mais amplo, e um conteúdo curtinho de um minuto e pouco, que são shorts. Toda semana a gente vai ter um shorts e um vídeo de conteúdo. Um shorts normalmente é um vídeo de dica e o vídeo grande é um vídeo de conteúdo. Curte, comenta, compartilha, eu tenho certeza que você vai querer comentar, vai querer perguntar ou comentar. E tenho certeza também que você tem para quem compartilhar esse vídeo. Tá certo? Então, dito isso, vamos começar o nosso vídeo oficialmente, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta que você deve estar fazendo agora. O que é vigorexia? Bom, você frequenta academia há mais de um ano? Se você frequenta academia ou um box de CrossFit há mais de um ano, e por isso eu vou chamar essas pessoas que fazem parte desse transtorno normalmente eu vou chamar de marombox, né? Porque é uma mistura do maromba da musculação com o crossfiteiro raiz, né? Se você frequenta salas de musculação ou box de CrossFit há mais de um ano, eu tenho certeza
que você já foi abordado, seduzido ou convidado a tomar alguma coisa para melhorar a performance. Quando eu digo alguma coisa, eu estou incluindo suplementos, eu estou incluindo complexo vitamínico, eu estou incluindo óleos, sei lá de que origem, né? Óleos, eu estou incluindo anabolizantes, eu estou incluindo pró-hormonais, eu estou incluindo remedinho para emagrecer, eu estou incluindo qualquer tipo de substância que tenha passado por algum processo químico e farmacológico que oferecem a você para melhorar a performance. Se eu estiver errado, você comenta. Comenta aí se eu estiver errado. Se você tem mais de 1 ano de academia, frequentando musculação ou box de CrossFit, eu tenho certeza que você já foi abordado, já comentaram com você, ou já disseram que vale a pena e que se fosse você, a pessoa faria. A pessoa consumiria alguma dessas substâncias, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o mercado de fitness, a indústria de fitness, ela tá povoada de seguidores desse culto ao que eu chamo de mojo, culto ao mojo. Alguns chamam, nos Estados Unidos chamam de juice, né? Recentemente aqui a gente tem falado muito em suco, né? Que você ama o suco. Então a gente está recheado de seguidores do mojo. E o mojo, nesse caso, não é só o suco. O mojo é o suco, é o suplemento, é o remedinho, é o pró-hormonal, é o Clomid, é o Indux, sabe? São várias substâncias que prometem aumento de performance. Muitas delas aumentam, tá? E seguidores do mojo. Tá povoado desses seguidores. Na musculação, é uma maromba. No CrossFit, é o cara que tem aquele abdominal dilatado que vai te procurar. É o cara que tem o abdominal assim, hipertrofiado, não só definido, mas também relativamente hipertrofiado. Que vai comentar contigo, ou então a menina vai comentar com a outra menina que tomou isso e deu certo. Ah, porque eu tomei colágeno e deu certo. Oh, mas a creatina, cara, é milagrosa. Você vai ouvir muito disso, tá? Vigorexia é denominado como um transtorno dismórfico muscular, que gera uma distorção da tua autoimagem, a ponto de pensar que você sempre está menor do que você realmente está. Você se vê menor do que realmente está. Esse transtorno, essa síndrome psicológica, ela foi descoberta em 1993, já existia há muito tempo, mas ela foi detectada e estudada a partir de 1993 por um pesquisador chamado Pope Jr. E ele detectou que nas salas de musculação, até então o local onde existia isso eram as salas de musculação, as pessoas elas passavam a competir entre si de uma forma velada, que gerava um transtorno da autoimagem, uma distorção da própria imagem, sempre achando que a pessoa do lado era maior do que ela. O que leva as pessoas a tomar atitudes não muito usuais, certo? Só que o problema é que a partir do século XXI, a partir ali dos anos 2000, você tem redes sociais e você tem uma disseminação na indústria de fitness dos mais variados tipos e marcas de suplementos esportivos. Não vou chamar de suplementos alimentares, vamos chamar de suplementos esportivos, porque são suplementos que visam performance e não complementação de algumas vitaminas, mas sim suplementação. Uma hiperalimentação de determinadas substâncias químicas, de determinados neurotransmissores, de determinados hormônios, de determinadas vitaminas. Tá certo? Que são o que a gente chama hoje de suplementos esportivos. A partir ali dos anos 2000, houve uma explosão desses suplementos na indústria de fitness.
Muitos deles agora estão sendo descobertos. Se você entrar no YouTube, você vai ver várias marcas de suplementos que adulteram os seus ingredientes. Algumas colocam muito menos do que diz e outras colocam até hormônios, hormônios sintetizados dentro de suplementos onde não deveriam ter hormônios, para provar que aquele produto daquela marca gera resultado. Certo? Paralelo aos suplementos e as redes sociais que criaram um padrão estético no fitness da pessoa sarada, e a gente tem vídeo no canal tratando sobre isso, sobre essa enganação que se faz hoje na rede social relacionado ao corpo da pessoa do Instagrammer, né, do TikToker que está ali mostrando. Ah, mas Magu, você está falando que é tudo Photoshop? Não, não, não. Eu estou dizendo que a pessoa montou o seu corpo para postar. Eu estou dizendo que a imensa maioria montou o seu corpo para postar. É o que a gente chama de corpo montado ou corpo alugado. Você faz um trabalho rápido de lapidação do corpo em 3, 4 meses, usando os recursos que forem possíveis, no mesmo modelo dos fins justificam os meios, para você fazer uma bateria de posts, porque ninguém consegue se manter no auge da performance física por mais do que 2 meses a 3 meses, culturistas ainda menos, fisiculturistas mantêm ainda menos, porque eles estão num topo supra-humano, a gente vai falar sobre isso, certo? E acabam vendendo uma mentira. E aí eu tenho certeza que se você está vendo o meu canal, você deve praticar ou pelo menos gosta de acompanhar o mundo do fitness. Essas pessoas, elas te vendem agachamento em casa com 2 saquinhos de arroz na mão para ficar com o corpo deles. Essas pessoas te vendem treinos de 7 minutos usando apenas o seu corpo na sua sala para ficar saradão como eles são. Essas pessoas te vendem mostrando jantares comendo hambúrguer e dizendo que não, com o meu método você pode até comer hambúrguer. A pessoa tem 4, 5, 6% de gordura, tá comendo hambúrguer com aquele corpo. Na verdade, ele só comeu um hambúrguer para postar. Que é óbvio que se ele comesse hambúrguer, ele não tinha aquele corpo. Por quê? Porque o que eu tô falando não é bruxaria, é fisiologia. Quem tá falando para você é alguém que há mais de 35 anos estuda atividade física, estuda ciência do treinamento, estuda diversas modalidades e principalmente treinamento de força. Ah, você tá falando de musculação? Não. Musculação é um pedacinho do treinamento de força. Eu estudo treinamento de força. Treinamento de força inclui musculação, crossfit, TRX, calistenia, modalidades esportivas, modalidades olímpicas. Treinamento de força é algo muito maior do que o que você faz na academia. E a gente começa o vídeo de hoje já deixando essa situação bem clara. E a vigorexia é um transtorno que vem aparecendo cada vez mais nas academias. Por quê? Por causa dessas questões que eu falei para vocês da rede social, da disseminação indiscriminada de suplementos esportivos e do tráfico de drogas anabólicas. Tráfico, essa é a palavra certa. Tráfico de drogas anabólicas. Muitas vendidas em farmácia sob prescrição médica de profissionais da saúde, porque só são chamados de profissionais porque conseguiram o diploma e fizeram uma especialização na área da saúde, mas que não são profissionais, porque vem receitando sistematicamente remédios, drogas, sejam anabólicas ou pró-hormonais, para aumento da performance física. Tanto é que o Conselho Federal de Medicina recentemente proibiu médicos de prescreverem
esteroides androgênicos anabolizantes com fins estéticos. Porque vinham fazendo isso de forma indiscriminada. E eu vi isso acontecer. Eu vi pessoas me mostrando a sua taxa de testosterona acima de 300 nanogramas, o que é considerado normal, acima de 300 nanogramas por decilitro de sangue, e o médico indicando pró-hormonais, quando não precisava. Indicando testosterona, quando não precisava. Eu vi isso. Mas por que você está abordando esse assunto, Magu? Porque a minha filha, voltando para a cidade dela, para fazer cursinho, faculdade, enfim, por motivos de ensino, né, por motivos educacionais, ela voltou para a capital e passou a frequentar uma academia onde tinha a única modalidade que existia, que se assemelhava ao que ela fazia aqui comigo, é a musculação. Que era meio parecido. E ela tem visto isso todos os dias. Aliás, já ofereceram para ela. Já ofereceram para ela. E ela não tem 4 meses de academia. E as pessoas são seduzidas. As pessoas são seduzidas e acabam, enfim, participando disso. E tem um outro vídeo que eu vou colocar no final aqui no final. No final eu vou mostrar o vídeo para você ver. Tem um vídeo que eu falo sobre suplemento. Onde eu não nego que gera resultado. A gente sabe que gera resultado. Suplementos geram resultado. Porém, a imensa maioria das pessoas não precisa de suplementos esportivos. Inclusive quem treina. E quem está falando isso para você é alguém que tem mais de 55 anos, eu vou dizer a minha idade agora, porque senão esse vídeo acaba caducando depois, né? Tem mais de 55 anos de idade. Não treina com máquinas desde 2004. Não consome derivados de trigo, ou seja, eu não como massa. Não consome derivados de leite. Em outras palavras, eu não consumo whey. Não consumo nenhum tipo de suplemento. Treino entre 5 e 6 vezes por semana. E a minha testosterona, recentemente, neste ano, você vai ver o vídeo aí, você vai saber em que ano foi feito o vídeo. Neste ano, com 56 anos, bateu 599. Sem nenhum suplemento, sem nenhum remedinho, sem nenhuma substância que não tem hormônio, mas que te faz crescer. Quem está dizendo isso, sente na pele. Dá para conseguir tudo isso? Claro que dá. Ou se dá. E é nesse vídeo que a gente vai iniciar esse processo. Então, suplementos, na maioria das vezes, não são necessários. Ah, mas creatina tem resultado? Tem. Mas você produz creatina. A carne tem creatina. Os ovos têm creatina. Todas as fontes de proteína têm creatina. Você não precisa tomar creatina. A não ser que você esteja num daqueles grupos que eu comentei no início do vídeo. Aí sim. Então a gente precisa entender o que aconteceu na sociedade para que se criasse esse padrão estético. Né? Rede social, disseminação de suplementos, principalmente entre adolescentes, são os que menos precisam. Os que têm testosterona até maior do que a minha, estão usando testosterona. Por causa de um transtorno dismórfico muscular chamado vigorexia. E agora a gente vai entender, e eu vou tentar ilustrar isso de um jeito diferente para você, através de um audiovisual, para que você possa ver, me ouvir e, consequentemente, entender bem esse processo, para que a gente chegue no final desse vídeo a uma conclusão bem legal e bem interessante.
Mas o que eu vou chamar de módio? Módio eu vou chamar 3 principais atalhos químicos que atletas, sejam amadores ou praticantes recreativos ou até mesmo competitivos, usam não só para melhorar a performance, mas também aumentar drasticamente a massa muscular. Então não vou falar de suplementos a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas os principais módios que tem se falado muito no suco, né? Eu vou chamar de módio. Módio seria aquele barato, aquela paradinha que te deixa doidão, né? E esses módios não deixam a desejar quando o assunto é ficar doidão para treinar. Esses módios são, primeiro, a testosterona sintética. Segundo, os esteroides anabolizantes, que são substâncias químicas que emulam, que mimetizam os efeitos da testosterona. E finalmente, os pró-hormonais. Pró-hormonais são medicamentos usados para terapias, muitas vezes de falta de testosterona, de índices muito baixos de testosterona, ou falta de libido, ou necessidades, disfunções sexuais, são usados para aumentar muito, entre aspas, naturalmente, a produção de testosterona, porém, claro, através de processos químicos. O problema é que o uso abusivo desses medicamentos faz com que você tenha uma quantidade de testosterona muito maior do que a quantidade normal. O que é a quantidade normal de testosterona? Se nós olharmos na literatura, em grande parte nós vamos encontrar entre 300 e 800 nanogramas por decilitro de sangue. E eu já presenciei situações onde clientes meus vieram me mostrar laudos com 350, com 380, porém os seus médicos, nós estamos falando médicos apenas porque têm um diploma, porque não agem como tal, indicando ou testosterona ou pró-hormonais para pessoas que ainda têm um índice normal. Quando o uso é abusivo, ele passa de 800. E quando passa de 800, você entra nos efeitos colaterais. Essa foto que você está vendo é a foto de um atleta pró nos Estados Unidos com muitas cicatrizes de acne. E esse é um dos efeitos colaterais dos fármacos anabolizantes, ou como nós vamos chamar aqui carinhosamente, do módio, ok? Então agora a gente vai entrar nos efeitos colaterais. Quais são os principais? Eu elenquei aqueles que eu considero os principais efeitos colaterais do módio quando você consome e consome em excesso. Vale destacar que esse consumo ele tem sido comum, e atenção pais, principalmente pais que têm jovens adolescentes, ou então você que é um jovem adolescente e que está assistindo esse vídeo. Vale destacar que a principal faixa etária onde tem se consumido módio é entre 16 anos e 28 anos. Sim, quando as pessoas, principalmente os homens, eles têm a maior explosão de testosterona em todo o seu período de vida, é justamente nesse momento que eles procuram a testosterona sintética, eles procuram os esteroides ou procuram os pró-hormonais. Além disso, existe pesquisas que mostram que até 18% dos praticantes homens de musculação nos Estados Unidos hoje consomem o módio e consomem o módio em excesso. Além disso, nessa última década tem morrido, e aí que vem o título deste vídeo, tem morrido um praticante pró, um praticante competitivo pró, um competidor de fisiculturismo pró. Quando eu digo pró, são culturistas profissionais que trabalham para participar de campeonatos. Um culturista pró por mês nessa última década, e nos últimos 2 anos morreram mais de 50 culturistas pró nos Estados Unidos. Detalhe, todos eles que eu citei abaixo de 60 anos. Essa é uma estatística de culturistas abaixo de 60 anos
e a maioria abaixo de 50 anos. Jesus, Kid, como é que você entra numa dessas? Mas, como eu disse antes, você é seduzido pela vaidade. E a vaidade muitas vezes te leva a esse transtorno que nós chamamos de vigorexia. Mas vamos lá, vamos aos efeitos colaterais principais que eu elenquei, existem outros, mas que eu elenquei para que você tenha uma ideia da gravidade da situação. O primeiro deles você viu na foto, né? É o excesso de acne e também a queda de cabelo. Você vai perceber que muitos caras grandes da musculação, a partir de uma certa idade, eles têm um índice de calvície precoce muito estranho, porque a calvície ela é precoce em casos raros, mas quando você entra numa sala de musculação ou quando você chega num box mais antigo de CrossFit, você começa a perceber que muita gente tem queda de cabelo precoce. E um dos sintomas, não quer dizer que seja esse sintoma preponderante, mas um desses sintomas é a queda de cabelo. Muitos deles até raspam a cabeça para disfarçar a queda de cabelo. O outro efeito é as tetinhas. Tetinhas masculinas, que nós chamamos de ginecomastia. Essas tetinhas são caracterizadas pelo mamilo mais proeminente, formando uma mini tetinha. Quando você coloca a camiseta, fica aquela tetinha para fora. Tá? Por quê? Porque o excesso de testosterona provoca a supressão da produção de testosterona natural. Em outras palavras, o nosso sistema endócrino, é autorregulador. Significa que quando ele percebe que tem mais testosterona do que deve, o que ele faz? Ele passa a parar de produzir testosterona. E já existem pesquisas que mostram que apenas 2 ciclos de 3 meses, e eu sei muito bem do que eu estou falando, porque eu já treinei fisiculturistas, apenas 2 ciclos de 3 meses é o suficiente para que quando você pare de usar o Modio, você nunca mais retorne aos níveis iniciais de produção de testosterona para o resto da vida. Sejam quanto tempo você usar os medicamentos protetores ou anticolaterais. Em outras palavras, não existe modo seguro de consumir o Modio, ok? A ginecomastia é outro. Para as mulheres, os pelos que nascem naturalmente nas mulheres passam a nascer em maior quantidade e mais grossos os pelos. Fica cada vez mais difícil você disfarçar o crescimento de pelos das mulheres, e as mulheres ficam com a voz mais rouca. Sabe aquela voz de velho fumante, voz de velha fumante, né? Fumante contumaz, assim, a pessoa passou 3 décadas fumando, a pessoa começa a ficar mais velha, começa a ficar com uma voz arrastada. Essa voz você vai perceber nas principais culturistas, principalmente nas culturistas pró, você encontra muito isso. Além disso, você tem um aumento drástico do colesterol ruim, porque o sangue fica mais grosso. A testosterona em excesso faz com que o sangue fique mais grosso. E esse sangue grosso, ele carrega também mais colesterol LDL. Além disso, a maioria dos culturistas que tem morrido principalmente de coronariopatias, ou seja, de alterações cardíacas severas, ataques fulminantes com 30 anos. Recentemente nós vimos nos Estados Unidos um praticante que nem é pró, um praticante recreativo tendo ataque cardíaco com 22 anos, né, gigante, um menino gigante, que obviamente usava, porque não é muito difícil para quem vive no meio destacar quem usa e quem não usa. Problemas no fígado e nos rins justamente por causa do sangue mais grosso, justamente porque o aumento abrupto da testosterona provoca outros efeitos colaterais em toda a regulação hormonal do seu corpo, uma mudança grande de humor, um aumento da agressividade e principalmente a adição de comportamentos irracionais. A pessoa se torna mais inconsequente e mais agressiva, incluindo do ponto de vista físico. Você vai perceber que quase todo marombox ele é mal-humorado. Você já percebeu isso? Que ele só sorri quando estão entre eles?
ele anda na rua com uma cara mal-humorada, ele se torna mais mal-humorado, então tudo isso acaba também sendo afetado em decorrência do consumo excessivo do módio. Durante o uso do módio, você fica com seu baseball bat rochoso, né? O seu pênis fica rochoso, as suas ereções ficam prolongadas e você tem um aumento da libido. Você realmente vira um super-homem. Só que se você é um praticante recreativo de musculação ou de crossfit, você não vai usar a vida inteira como um praticante competitivo. Em algum momento você vai parar. O problema é depois que você para. Porque depois que você para, você já está há tanto tempo sem produzir testosterona ou produzindo muito pouca testosterona que você tem realmente um número muito pequeno de testosterona para produzir. Como a testosterona é o principal hormônio relacionado à libido e relacionado ao endurecimento do pênis, você fica literalmente broxa. Então você com 30, 35 anos, você não rende mais. Em outras palavras, você vai render mais quando você tem muita testosterona e quando você mais precisar da testosterona, você já não produz o suficiente. Em outras palavras, é bem possível que você tenha que tomar medicamentos para o resto da vida. E isso acaba sendo seguido de ansiedade e, consequentemente, de angústia e sintomas de depressão. Existem também muitos casos de suicídio, principalmente de fisiculturistas prós. Mais uma vez, isso não é um juízo de valor. De maneira nenhuma, eu desejo aqui julgar quem compete, porque o esporte fisiculturismo é intimamente relacionado com o consumo do módio. Agora, para praticantes recreativos, Jesus, é uma perda de tempo. Eu não estou com você todo dia, mas eu gostaria de saber o que você faz quando você não está junto com as pessoas. Quantas vezes você já se picou? Quantas vezes os seus amigos já se picaram? Em 6 meses, ele aumentou 4 centímetros de braço? É isso mesmo? E você acredita que quando ele diz que é dieta e treino? Não acredite nisso, pessoal. Não vai ter. Logo eu vou mandar um vídeo sobre treinamento de natural e hormonizado e vou mostrar para vocês qual é o máximo que a espécie humana suporta de aumento de percentual de massa muscular com o treino ao longo de 1 ano. E aí você vai perceber que muitas pessoas, principalmente, não digo que não existem outros setores da academia, você vai encontrar isso na natação, no fitness coletivo, até no pilates, mas principalmente nas salas de musculação e nos boxes de crossfit, muitas pessoas aumentando de forma muito suspeita em 6 meses, tá certo? Mas a vigorexia não começou agora. Ela foi revelada em 1993 através de um pesquisador chamado Pope Jr., que ele observou uma mudança muito grande de comportamento entre praticantes de musculação que aumentavam muito a massa muscular num período muito curto de tempo. Só que essa vigorexia ela já existia há muito tempo, ela só foi descoberta em 1993 por esse pesquisador, porém nós vamos encontrar no fisiculturismo essa questão do aumento excessivo e da eterna indignação, da eterna decepção com o próprio corpo. E aqui nós vemos 5 atletas de diferentes épocas do fisiculturismo para mostrar para você como isso evoluiu ao longo do tempo. Você vai ver que alguns estão com a cor verde, outros com a amarela e outros com a vermelha. Obviamente, isso tem um sentido, porque tudo que eu faço e tudo que eu mostro sempre vai ter um subtítulo, sempre vai ter uma mensagem subliminar
adicionada aos slides que eu apresento para vocês. Então vamos ver a primeira figura verde. A primeira figura verde, pessoal, é simplesmente o pai do fisiculturismo. Sim, aquele que dá o nome ao grande prêmio do Mr. Olympia, Eugene Sandel, um prussiano que se mudou para a Inglaterra e ficou muito famoso por ser, em todo o mundo, a pessoa que tinha o melhor físico do planeta. Por que ele está na cor verde? Porque nós temos certeza que ele era natural. Nós temos certeza que ele era natural. Por um motivo muito simples. As drogas anabólicas, elas só passaram a surgir na década de 30. E essa foto é de 1901. Jesus, Eugene, você está muito bem. Sim, o treinamento natural é possível você ter um excelente shape sem precisar do módio. No caso do Eugene, ele treinava apenas com halteres que ele mesmo fabricava, barras, anilhas e, veja só, o peso do corpo. O treinamento de peito dele, por muitos anos, foi apenas baseado em flexões de braço. Além disso, a alimentação dele era completamente natural. Ele se negava a usar os primeiros produtos industrializados que a Revolução Industrial, no seu início, já começava a produzir para as massas. Ele era contra isso, ele acreditava que a alimentação dele deveria ser ancestral, deveria ser como os grandes guerreiros gregos e romanos utilizavam. Tanto que o objetivo dele era ter o corpo perfeito. Na opinião dele, o corpo perfeito era o corpo de um deus grego, era o corpo de um atleta grego, era o corpo de um guerreiro grego. Este é Eugene Sandel. A segunda figura verde, circundada em verde, é de um atleta que esse eu não consegui saber o nome dele, mas é uma foto de 1938, já do treinamento de um atleta profissional, não sei se poderíamos chamar de profissional naquela época, que quase todos tinham um emprego além de competirem no culturismo, mas era um atleta que competia formalmente nos campeonatos de culturismo. Ele é um atleta, essa foto foi tirada em 1938, que se pressupõe a época que iniciou o uso do módio, o consumo do módio para seres humanos, porque até então era usado para equinos, bovinos e outros animais domesticados. Nessa foto se percebe claramente que ele ainda não usava o módio, que ele ainda não consumia o módio, porque esse corpo é muito possível dentro de uma academia, treinando em casa, treinando com treinadores premium, sejam presenciais ou sejam treinadores online. Hoje você conquista esse corpo, sim, com dieta, alimentação, recuperação e estilo de vida. Por isso ele ainda está na marca verde. Eu tenho clientes que já alcançaram esse corpo e eu mesmo alcancei esse corpo com menos de 30 anos e hoje eu estou muito próximo desse corpo que está aí neste momento. A terceira figura, oh Jesus, este é Steve Reeves, um dos grandes ícones da história do culturismo. E por que eu coloquei em amarelo? Esta foto foi tirada em 1947. Em 1947, o módio já era popular entre culturistas, não ainda nas primeiras academias que surgiam na Europa e nos Estados Unidos para a população comum, mas entre culturistas já era conhecido. É provável que Steve Reeves tenha alcançado este físico com o módio. Mas também é possível que não, porque hoje, com a tecnologia que nós temos de nutrição, e não considerando o treinamento, porque o treinamento dele você vai perceber que era muito parecido com os que estão abaixo, a musculação. O treinamento de musculação é o treinamento que menos evoluiu em todas as modalidades de fitness. Se você pegar todas as modalidades de fitness, sem dúvida a musculação é aquela que menos evoluiu. Tanto que o treinamento de Steve Reeves era composto por exercícios onde ele executava 3 a 4 séries de 12 a 15 repetições.
Lembra alguma coisa do seu treinamento? Nós estamos falando na década de 40, meus amigos. E ele conquistou este shape. Eu vou colocar como um sinal amarelo. É possível? Sim. Você consegue? Não, você não consegue. Eu consigo? Não, também não consigo. Por quê? Porque para você ter um shape desses, você precisa de dedicação exclusiva, como tinha Steve Reeves. Você precisaria ter um estilo de vida muito disciplinado, coisa que provavelmente você e nem eu estamos dispostos a pagar o preço para ter esse shape. Então vamos deixar na dúvida, né? Pode ser natural se você tiver uma disciplina extrema, treinando muitos anos com essa disciplina extrema, porque isso não é shape de um ano, isso é shape de 4, 5, 6 anos pelo menos, para você alcançar isso de forma natural. Mas Magu, e com o Modio? Com o Modio, 1 ano. Em 1 ano você alcança esse shape com o Modio, ok? Muito bem, agora nós vamos saltar da década de 40 para a década de 70. E, oh, Jesus, Arnold Schwarzenegger. Sim, esse sujeitinho da figura é aquele sujeito que você conhece ou dos filmes, por ser um cara, um ator grande, ou dos filmes, ou porque ele foi governador da Califórnia, mas na verdade ele é hoje ainda o maior ícone da musculação de toda a história. Ele venceu 7 vezes o Mr. Olympia, e isso é um número muito alto de vitórias nesta competição, que é a maior competição de fisiculturismo do mundo. Mas aí você percebe, e por isso está em vermelho, que a massa muscular com um treino semelhante a do Steve Reeves, uau, ficou muito diferente, você percebe? O que você tem tomado nessa época, Arnold? Você percebe que além da massa muscular ser muito maior que a do Steve Reeves, a definição muscular é muito maior também. Por que eu deixei em amarelo o Steve Reeves? Porque ele, para não sacrificar o volume muscular, ele sacrificou um pouco a definição. Ele não tem as pernas tão definidas, ele não tem o tronco com alta definição para poder manter o volume muscular. Já Arnold Schwarzenegger tem um imenso volume, muito maior que o Steve, e também com uma definição muscular muito maior. Isso significa que, mesmo com depleção calórica, mesmo com déficit calórico, ele manteve a massa muscular deste tamanho. Isso, pessoas, é simplesmente impossível sem o Modio. Então aqui o Modio passa a ser amplamente utilizado, até porque nos anos 70 você não tem 1, 2 ou 3 tipos de Modio, você tem várias marcas, você tem vários laboratórios clandestinos, você tem toda uma tecnologia e uma indústria voltada para esteroides, para testosterona e para testosterona em competições de culturismo. Muito bem, o treinamento dele é quase igual ao treinamento desse sujeito aqui do lado. O outro sujeito, que se chama Jay. Jesus, Mary and Joseph. Jay, você está enorme. Jay Cutler. E nós partimos agora para os anos 2000. Jay Cutler é um atleta do século XXI, ali início do século XXI, onde ele teve realmente um nível muito grande de performance. E aí você vê que mesmo comparado com Arnold Schwarzenegger, Jay Cutler está não só muito mais gigante, como está muito mais definido. Aqui o uso é exorbitante, é excessivo. São mais de 10 anos usando e consumindo de forma excessiva o Modio para chegar neste tamanho. Então você percebe que a vigorexia ela é encontrada desde a história do esporte fisiculturismo, até porque a maioria dos jurados são ex-culturistas, sejam recreativos ou ex-culturistas competidores, então eles também já passaram por esse processo e por isso eles passam a analisar cada vez mais o volume com definição. Agora veja bem, é impossível você ter níveis de definição como esse, com um volume muscular como esse.
Isso precisa estar muito claro para quem pretende entrar nessa barca que eu chamo de barca não só furada. Essa barca já começa afundada. Certo? Bom, falamos dos sintomas de quem usa, falamos um pouco da história do culturismo, mas quais são os sintomas da vigorexia? Como é que nós podemos classificar se alguém começou a entrar neste universo perigoso? Então eu vou mostrar para vocês alguns dos sintomas deste transtorno. Por que as pessoas elas entram nessa? E se você tiver pelo menos 2 desses sintomas, você já pode dar o seu sinal amarelo. Você já pode começar a se preocupar, rever seus conceitos ou mesmo procurar ajuda profissional na área da psicologia. O primeiro deles, alimentação isolada. O que significa isso? Sabe aquele sujeito que leva marmita para academia, que às 4 da tarde resolve comer batata doce com frango no vestiário? Sim, pessoal, eu já vi isso. Eu já vi isso mais de uma vez. Você entra no vestiário para fazer o seu xixi tranquilo, aquele xixi reconfortante, relaxante, e quando você olha para o lado, você vê alguém sentado no banco do vestiário enquanto você está fazendo xixi e outro colega seu de treino está fazendo cocô, você vê aquela pessoa com uma marmita aberta comendo batata doce com frango às 4 da tarde naquele ambiente nada higiênico. É algo realmente doentio você encontrar pessoas assim. São aquelas pessoas que quando convidam você para se encontrar com o pessoal, para comer uma pizza na casa dos amigos, ele leva uma marmita para comer a comida dele, porque ele não pode sair da dieta. Pessoas assim são muito suscetíveis a usar qualquer meio para chegar ao fim que ele deseja. São pessoas que já levam uma sacola, uma mochila com marmitas para comer ao longo do dia. Magu, quer dizer que a pessoa que sai para trabalhar com marmita, ele tem um sintoma desse transtorno dismórfico muscular? Não, porque muitas pessoas saem porque tem pouco tempo de almoço e não dá tempo de você se deslocar até um restaurante que tenha uma comida mais saudável, que produza uma alimentação mais saudável. Muitas pessoas moram perto de restaurantes de fast food e não querem consumir fast food. Não confunda com essas pessoas. Nós estamos falando de pessoas que comprometem a própria vida social em função da sua alimentação. O segundo sintoma são treinos longos. O que nós chamamos de treinos longos? Para naturais, treinos longos são treinos acima de 1 hora. Quando eu digo treinos acima de 1 hora, treinos de força acima de 1 hora. Quem é natural não precisa e nem deve ter treinos com mais de 1 hora. Nós vamos explicar isso em outro vídeo, quando nós falarmos das características dos treinos de um natural. Treinos longos são característicos, nem toda vez, mas na maioria das vezes são característicos de praticantes hormonizados. São praticantes que consomem o módio, e consomem normalmente em excesso. São as pessoas que têm uma massa muscular supra-humana. E você sabe que se você treina musculação, certamente em algum horário você vai encontrar uma turma de 2 ou 3 pessoas que tem uma massa muscular supra-humana, que você não encontra na ginástica olímpica, que você não encontra nem no levantamento de peso em uma Olimpíada, nem nos Jogos Olímpicos. Você encontra determinadas pessoas comuns que não são conhecidas nem no bairro, com uma massa muscular gigantesca. Então essas pessoas elas precisam muitas vezes de treinos mais longos, porque a massa muscular ela já não é mais humana, não tem mais uma fisiologia humana, não tem mais secreções hormonais de um ser humano comum. Esse é o segundo sintoma. O terceiro seria: na medida em que você inicia o treinamento de força, e os primeiros resultados surgem, e se você faz musculação, se você faz TRX, se você faz calistenia, personal training, crossfit, seja qualquer tipo de treinamento de força, você vai perceber que no início
você passa a atrair as pessoas da sua orientação sexual. Sim, se você é heterossexual, um homem heterossexual, você começa a atrair mais as meninas. As meninas olham para os seus primeiros resultados e dizem, uau, ele deve treinar. O que será que ele faz? Né? Porque ele é uma pessoa que tem um shape diferente da maioria das pessoas. É assim que acontece com os naturais que treinam sério e que treinam com bons treinadores. Acontece que a vaidade começa a crescer, você começa a se seduzir primeiro pelos suplementos, depois com alguém que te oferece, não, isso é apenas um pró-hormonal, vai fazer com que você, muito entre aspas, produza testosterona natural, e aí você percebe que você pode ficar muito maior do que você realmente é. E aí você começa a mudar o seu nível de comparação. Quando você chega numa festa, você para de olhar para as meninas que você atrai e você passa a olhar para os homens. Sim, você passa a comparar o seu braço com o braço dele. Você começa a ver se o tríceps dele está embaçado, você começa a ver se o abdominal dele aparece na camisa justa, se a perna dele tem um vasto lateral proeminente. E veja bem, isso não tem nada a ver com orientação sexual, tem a ver com um processo que faz parte da vigorexia, desse transtorno chamado narcisismo. Você passa a querer ser melhor que as pessoas que são parecidas com você. Isso também acontece entre mulheres que treinam. Elas passam a observar as mulheres quando chegam numa festa, quando chegam num determinado evento. Isso você vê muito dentro das academias. Você vê que os caras que são maiores, eles olham para outros sujeitos que têm um físico parecido para comparar entre eles, como se eles estivessem numa competição real de fisiculturismo. Só que eles não são culturistas que venceriam nem no seu próprio bairro. Porém, eles sempre se acham que estão menores e por isso eles estão sempre se comparando com pessoas do mesmo sexo. Quando eu digo do mesmo sexo, não é do mesmo gênero e não tem nada a ver com orientação sexual. Tem a ver com pessoas que fisicamente são semelhantes a ele, no caso das mulheres, fisicamente semelhantes a ela, ok? Então esse é um outro sintoma. Tem esse sintoma que é o que dá o nome ao transtorno vigorexia, né? Que é você sempre achar que você é pequeno. Você nunca está satisfeito com o seu corpo. Você sempre se olha no espelho e acha que você pode ser maior, porque Arnold, porque Jay Cutler, porque Arnold Schwarzenegger é gigante. Então você fica muito pequeno quando comparado com Arnold Schwarzenegger. E quando você se compara com pessoas comuns, você pensa, eles são comuns? Eu não sou uma pessoa comum. Eu uso módio, então eu preciso ficar cada vez maior, porque eu preciso justificar o módio que está no meu corpo. Então você tem essa insatisfação constante, você sempre vê um defeito no seu corpo, você nunca fica satisfeito. E finalmente o quinto sintoma é a busca de quê? De muletas, né? De muletas psicológicas. Então quando você começa a usar o módio, você nunca sabe se realmente o resultado que você tem vem do treino. Por mais que você diga que venha do treino. Nenhum culturista fica daquele tamanho, nenhum marombox fica daquele tamanho na academia, aquele praticante recreativo que cresceu horrores em um ano, nenhum deles ficaria apenas com treino e dieta. Existem pesquisas nos últimos 10 anos que já mostram que a introdução de testosterona sintética, que nós chamamos de testosterona exógena, no corpo humano, aumenta a massa muscular em sedentários. Você sabia disso? Você sabia que pessoas sedentárias têm aumento de massa muscular sem treinar? Óbvio que numa proporção infinitamente menor a quem treina, mas já tem aumento da massa muscular sem treinar, apenas com a adição de testosterona endógena. Então é muito sedutor você usar atalhos químicos. Quando alguém muito grande chegar para você e disser que ele treina, que aquilo é treino e dieta, pode ser que a qualidade muscular dele
tem a ver sim com treino e a dieta, ou seja, a definição muscular, a proporção, o V-shape, que é aquela linha de cintura menor que vai crescendo em relação aos ombros, isso sim, mas o tamanho da massa muscular é diretamente relacionada ao consumo do mojo, seja ele um pró-hormonal, seja ele a testosterona exógena, seja ele esteroides anabolizantes. Eu sei, frustrou um pouquinho, né? Você deve pensar, mas Magu, eu só quero ser um cara natural como tu és. Você está falando porque você se diz natural e eu acredito, porque você pode também não acreditar no que eu estou dizendo. Eu quero ser como você, também quero ser natural e quero ter um bom resultado. Até onde eu posso, então? Qual é o meu limite? Eu não sei qual é o seu limite. Sinceramente, é impossível dizer qual é o seu limite, porque depende de tantos fatores para você chegar ao resultado que você quer, e o grau de disciplina é tão grande para você chegar num nível tão alto que é muito difícil te dar uma resposta. Mas uma resposta que eu posso dar e que eu dou a todos os clientes e dou a mim também é: o tamanho da sua disciplina deve ser igual ao tamanho da sua ambição. Se a sua ambição é melhorar o seu shape, se a sua ambição é ficar aesthetic, você precisa ter muita disciplina. Isso sim, principalmente os naturais. Mas eu vou te dar dois exemplos aqui que nós já vimos agora há pouco, né? Esses são dois exemplos. Eugene Sandel, em 1901, chegou nesse shape. Esse shape é possível. Óbvio, a disciplina que ele tem é muito maior do que a disciplina de alguém que tem uma profissão, que passa a maior parte do tempo sentado, de alguém que não tem tempo para treinar em 2, 3 turnos, né, que fazer um aeróbio, de fazer uma flexibilidade, de fazer movimentos ginásticos, de se alimentar bem o dia inteiro. Nem todos têm essa qualidade. Então, o Eugene Sandel é realmente o pai do culturismo, porque ele é notadamente o natural, porque ainda nem existia o mojo para humanos naquela época. Já o nosso querido amigo do lado, que novamente eu não sei qual é o seu nome, mas ele é muito bem treinado para quem é natural, esse rapazinho de 1938, você consegue, sim, com bastante disciplina, mesmo tendo um emprego que não tenha nada a ver com fitness, mesmo não sendo um pró, mesmo não sendo pago ou tendo um patrocínio para parar de trabalhar e se dedicar apenas a treino e dieta, você consegue sim um shape desses. E esse é um shape de um culturista competitivo em uma época onde apenas naturais competiam. Qual é o caminho para se chegar num shape desses ou num shape próximo desses? Vamos entender um pouquinho como é que funciona? Bom, primeira coisa, treinador multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o teu treinador precisa ser premium. Um treinador premium é um treinador que entende de treinamento de força, não de musculação. Não é um treinador especialista em musculação, um treinador especialista em crossfit. Não, é um treinador multidisciplinar. Ele pode até ser um instrutor que usa a musculação como a sua modalidade preferida. No meu caso, eu uso TRX como a minha modalidade preferida, porque a modalidade com que eu treino apenas com a fita de suspensão há mais de 13 anos. Então, é a minha opção. Você pode sim treinar só CrossFit, mas o teu treinador, ele precisa ter o conhecimento multidisciplinar para não usar somente as técnicas engessadas na modalidade em que ele está. Precisa ser um treinador que use técnicas de diversas modalidades dentro de um determinado conjunto de equipamentos. E que ele seja premium, que ele tenha reconhecimento não no seu bairro, não na sua academia, ou se você vive numa cidade pequena, não reconhecimento dentro de uma cidade de 20, 30, 40 mil habitantes. Não. Se você puder contratar alguém que tenha reconhecimento nacional, contrate. Mas Magu, eu não tenho esse profissional aqui. Eu moro numa cidade pequena. Como é que eu acho um treinador desse?
Hoje, as tecnologias das redes sociais permitem que você tenha mais acompanhamento, até mais acompanhamento, de um treinador online que vive em Porto Alegre, que vive na sua própria cidade, mas você não tem acesso a treinar com ele, que vive em São Paulo, que vive onde ele quiser. Você pode ter mais acompanhamento que o seu instrutor de musculação. Quem treina musculação sabe do que eu estou falando, não é mesmo? Então, é possível isso. Segundo, uma periodização inteligente. Dividir o seu treinamento em ciclos, onde cada ciclo desenvolva objetivos macro e objetivos micro. Micro-objetivos e macro-objetivos. Para que você não passe o ano inteiro treinando 4 de 8, 4 de 10, 4 de 12, com algum drop set incluído. Para que você não fique 3 meses com uma ficha de musculação, ou que seja 2 meses inteiros fazendo sempre os mesmos treinos, para que você não fique com uma massa muscular pequena ainda, sem amadurecimento muscular, treinando um grupo muscular por dia, o que é absolutamente ridículo para quem não é um culturista que use o módio, ok? Então, a periodização, a maneira como se divide o treinamento, ela precisa ser inteligente. Isso você só vai conseguir com um treinador premium, com um treinador com reconhecimento nacional e que tenha conhecimento de treinamento de força e não somente conhecimento de musculação, de crossfit ou somente só de TRX, que é a modalidade que eu elegi, mas que eu uso diversas disciplinas para incluir no treinamento de força, certo? Alimentação natural. Se você quer ser um cara aesthetic natural, você precisa ter uma alimentação natural. E essa alimentação compreende aí você comer a maioria dos elementos que você encontra hoje da natureza. Alguns você vai restringir um pouco porque não são oriundos da natureza, são oriundos única e exclusivamente da agricultura. Mas esse é um outro assunto que está num vídeo do meu canal, que é onde a gente fala especificamente qual é a melhor dieta, né? Qual é a melhor dieta para treinar. Procura lá que você vai encontrar, tá certo? Recuperação adequada. Quem treina precisa se recuperar, porque é na recuperação que você anaboliza. Você não anaboliza quando treina. Você sabia disso? Você sabia que quando você sai inchado da musculação, quando você sai inchado do TRX, quando você sai inchado do CrossFit, quando você sai inchado do treinamento funcional, você sabia que você sai mais leve e não mais pesado? Sim, porque você cataboliza no treinamento. É na recuperação que você anaboliza. É na recuperação que você tem a possibilidade, de acordo com a periodização inteligente, você tem a possibilidade de recuperar com mais componentes químicos na célula, gerando mais densidade muscular ao longo do tempo. Então a recuperação é fundamental. E finalmente, um estilo de vida saudável, que de preferência tem uma orientação meta-ancestral. O que é isso? Significa uma orientação de estilo de vida onde você mimetize, onde você consiga emular a vida que se levava com os nossos ancestrais, a vida que se levava na era primitiva, combinando com os benefícios da vida moderna. Se você quiser, no canal lá você tem uma playlist somente falando do homem paleomoderno, que é um estilo de vida para o homem, especificamente para o homem, que eu desenvolvo há mais de uma década e que eu venho atualizando periodicamente. Então, dessa forma, você consegue chegar no shape daquele nosso amigo lá, aquele nosso amigo desconhecido de 1938. Ah, Magu, você falou do módio, né, dos pró-hormonais. Ah, Magu, que pró-hormonais são esses que você fala? Eu falo dos pró-hormonais e os mais conhecidos são o Indux e o Clomid, que são 2 medicamentos que foram criados para mulheres que desejam engravidar, mulheres em período pré ou gestacional, né? São medicamentos direcionados para mulheres que se descobriu que também aumentam a produção de testosterona. Mas esses medicamentos hoje, eles são usados em homens com
taxas muito baixas de testosterona, abaixo de 300. Se você tiver um médico que com taxas acima de 300 nanogramas te indica um medicamento desses, procure uma segunda opinião. Vai por mim, não é a coisa certa a fazer. Tá certo? E também para quem tem hipogonadismo, quem tem todos aqueles sintomas que eu coloquei lá no início do vídeo, tá bom? Só que eu não falei dos suplementos, né? E sobre suplemento, nós temos um vídeo que fala especificamente sobre isso. E que, aliás, tá na indicação aqui. Tá numa das indicações desse vídeo que você vai ter lá no final. Para você falar, para você ver e entender o que eu acho sobre suplementos. Aqui tem 3 figurinhas que eu acho que vale a pena nós falarmos um pouquinho sobre eles. Tá certo? Quando a gente fala de suplemento. O primeiro deles é um ator que você já deve ter ouvido falar, mas ele jovem assim você não vai lembrar dele. E o nome dele é Sean Connery. Sim, aquele ator que fez o primeiro 007. Essa foto foi tirada quando ele tinha 32 anos de idade. Esse é Sean Connery. Naquela época ele não usava suplementos, não existiam suplementos esportivos como existe hoje. E claramente ele não abusou do módio, né? Você vê pelo corpo dele que ele tem um corpo com um shape muito legal para os anos 60, muito legal para o padrão estético dos anos 60, tá muito bom com 32 anos. O segundo sujeito também é um 007, e este é o último. Então eu fiz questão de mostrar o primeiro e o último, porque o último é o dos anos 2000, é o do século 21, é o ator chamado Daniel Craig. Nessa época que ele tirou essa foto, é uma foto tirada de uma cena de filme, essas 2 fotos foram tiradas de cenas de filme desses atores, ele tinha 38 anos. E aí você vai me dizer, mas ele usou bomba, olha o tamanho dele. Se você parar para perceber, é possível que ele tenha usado 1 ciclo ou 2 ciclos de módio para ficar desse tamanho. Mas eu vou te dizer que é muito possível também que ele tenha conquistado este shape com dieta e alimentação, com ou sem suplemento. Eu diria que ele usou suplemento. Por que ele pode ter usado suplemento? Porque um ator como ele, nos filmes atuais de filmes de ação, com as películas que a gente vê hoje de ação e de super-heróis, você vê que esses atores participam de muitas cenas sem dublê. E quem conhece um pouquinho o cinema sabe que cada cena de ação é filmada pelo menos 15 vezes. Existem diretores que filmam 30, 40 vezes, que chegam a levar 5 horas para filmar uma cena de apenas 2 golpes, para não usar dublês, porque precisa aparecer o rosto do ator. Então é possível que ele tenha usado o suplemento para que ele possa suportar a carga de trabalho para ter esse shape e suportar a carga de trabalho no set de filmagem. Lembra que eu falei que você vai ver lá no vídeo também? Dá uma olhadinha no vídeo do suplemento. Aliás, eu vou deixar esses 2 vídeos, né, para você, o vídeo do suplemento e também um outro vídeo para que você entenda um pouquinho melhor algumas questões desse vídeo que não dá tempo de comentar. Este ator, ele tem uma carga de trabalho físico que em época de filmes, principalmente em época dos filmes do 007, que são filmes de ação, ele provavelmente fica de 3 a 4 horas fazendo atividade física, quando você inclui o treino, quando você inclui os treinos de flexibilidade, que ele também precisa, os treinos de técnica de luta e os takes de filmagem. Então ele deve ficar entre 3 e 4 horas e provavelmente ele usa sim suplemento, porque ele faz muito mais do que um ser humano normal poderia fazer. E o último cara não é um 007, mas ele tem 56 anos. E, modéstia à parte, ele está aesthetic para a idade dele. Este cara sou eu. Eu com 56 anos, essa é uma foto deste ano, do ano de 2023, onde eu
Eu trabalho. Quando você diz que trabalha com fitness, as pessoas pensam que você treina o dia inteiro. Não, eu treino apenas 1 hora. Na verdade, nem é 1 hora. Eu treino apenas 45. Eu tenho uma sessão de treino por dia. Treino de 5 a 6 vezes por semana. Não utilizo máquinas. Não uso suplementos de nenhuma espécie. Não consumo nenhum derivado de trigo, ou seja, não como massa. Não consumo nenhum derivado de leite, portanto, não consumo whey. Não treino com máquinas desde 2004 e há mais de 10 anos, vai completar quase 15 anos agora, ano que vem, eu treino somente com a fita de suspensão. Por quê? Porque eu entendo de treinamento de força. Eu não entendo só de musculação, apesar de já ter treinado culturistas nos anos 90. Tá? Então eu tenho 56 anos e eu quis mostrar essa foto não para me comparar com eles, mas para mostrar que a idade não é um empecilho para você ter um corpo aesthetic para a sua faixa etária. Se eu tivesse 25 anos, eu seria um cara relativamente treinado. As pessoas olhariam e diriam, uau, ele faz alguma coisa, ele deve treinar alguma coisa. Mas quando você percebe que esse sujeito aí, falta 4 anos para ele completar 60 anos, uau, sem suplemento, sem módio, sem remedinhos de reposição hormonal, sem pró-hormonais, significa que alguma coisa aí de bom trabalho existe. E para você ter uma ideia de como eu também tenho as minhas inspirações, uma das minhas maiores inspirações são os 2 treinadores de atores de Hollywood hoje no momento. Um deles trabalha mais para a Marvel e outro trabalha mais para a DC. Aquele que trabalha mais para a DC é o mesmo treinador do Daniel Craig. E eu tenho acompanhado o treinamento deles há mais de 5 anos, o que tem inclusive mudado alguns conceitos meus da maneira como eu treino os meus clientes hoje, porque ele tem estratégias muito interessantes para você conseguir se manter o ano inteiro em forma sem aquela bobagem paranaturais que eu chamo de bulking e cutting, que é um modelo de alimentação e de treino que é uma verdadeira bobagem, que é uma verdadeira heresia quando se trata de praticantes naturais. É uma ideia muito interessante para quem usa o MOD, principalmente para quem usa o MOD em excesso, né? Para quem usa esteroides, para quem usa testosterona, para quem abusa dos pró-hormonais. Mas para quem é natural, o bulking e o cutting é totalmente dispensável. E eu uso bastante a minha inspiração desses 2 treinadores que treinam os atores da Marvel, os atores da DC e da Warner, enfim, daqueles estúdios em que rolam os filmes de ação, entre eles o 007. E aí, pessoal, o que você achou deste vídeo? Ele ficou longo, sim, mas eu acho que o assunto merecia uma discussão menos rasa e um pouco mais aprofundada sobre o que significa vigorexia e para você identificar entre os seus colegas de treino quem são as pessoas que estão caminhando para esse mundo sem volta, para esse mundo em que você nunca mais vai voltar a ser como era antes, e se você mesmo que pratica atividade, seja musculação, crossfit, TRX, treinamento funcional, ginástica olímpica, enfim, qualquer modalidade de força, se você também começou a caminhar nesse caminho, né? Caminhar nesse caminho é ótimo. Se você também começou a trilhar essa jornada e ainda dá tempo de refazer a sua jornada, ainda dá tempo de repensar os seus valores quando se trata de forma física. Eu gostei muito deste vídeo, assim, de falar sobre isso. É um assunto que eu tinha vontade há muito tempo e eu confesso que eu montei um roteiro onde eu tentei cuidar ao máximo para não fazer um juízo de valor, para constatar que a vigorexia é um transtorno. A vigorexia não é somente uma vontade, algo que parte do ego e da vaidade. Sim, tem ego, tem vaidade no início, mas depois, quando você entra nesse caminho, é complicado e muitas vezes você precisa de ajuda profissional. Por isso eu estou aqui para ajudá-lo a evitar que você entre nesse caminho sem volta. Tá certo? Dá o teu like,
se inscreve no canal e você vai ver aqui do lado vídeos em que você vai entender um pouco mais sobre o trabalho que eu faço, sobre o que é a PaleoX e vai ver mais vídeos relacionados a treinamento e estilo de vida do homem. Tá certo? Câmbio, e desligo.